por que ser verdadeiro pode ser ofensivo para elas. Às vezes, tudo que você faz é chegar e permanecer. Você não força a conversa, não exagera gestos, não tenta ocupar mais espaço do que sente que é verdadeiro para você. Ainda assim, algo muda no ambiente. O olhar do outro se torna menos disponível, o clima fica mais distante, como se a sua presença silenciosa tivesse tocado em algo sensível demais para ser nomeado. Isso não acontece porque você errou, acontece porque você não fingiu. A lucidez tem um efeito delicado e profundo. Ela não invade, não acusa, não expõe ninguém. Ela apenas existe e, ao existir, interrompe um fluxo invisível de expectativas emocionais que sustentam muitas relações. Em um mundo onde quase todos aprendem a se adaptar para serem aceitos, quem permanece inteiro, sem esforço, parece deslocado, não por arrogância, mas por coerência interna. Um homem lúcido não cria desconforto por ser duro ou indiferente. Ele cria desconforto porque não reage por reflexo. Ele escuta sem se perder, observa sem julgar, responde sem ansiedade. Essa postura, que nasce de autorregulação emocional, é frequentemente interpretada como frieza, quando na verdade é presença consciente. Mas presença sem submissão emocional exige maturidade do outro lado, e nem sempre ela está disponível. Kierkegaard compreendeu que o indivíduo que desperta passa a viver uma tensão silenciosa, não porque queira se isolar, mas porque já não consegue se dividir para caber em vínculos sustentados por máscaras. Ele escolhe a verdade interna, mesmo quando isso custa pertencimento externo. Essa escolha não é agressiva, é íntima e profundamente solitária em alguns momentos. No campo afetivo, essa lucidez é sentida com ainda mais intensidade. A mulher que se apoia, muitas vezes sem perceber, na previsibilidade emocional, sente que aquele homem não é facilmente conduzido. Ele não reage ao afastamento com pânico, não responde à provocação com urgência, e isso gera insegurança, não por maldade, mas porque o controle emocional deixa de funcionar. Este não é um espaço de acusação, é um espaço de compreensão, porque no fundo, o que afasta não é a lucidez em si, mas o desconforto que ela provoca ao convidar o outro a se encontrar consigo mesmo. E nem todos estão prontos para esse encontro. A lucidez que expõe o que ninguém quer admitir. Em algum momento da vida, muitos homens passam a acreditar que maturidade emocional será automaticamente reconhecida como valor, que estar inteiro, consciente e presente será suficiente para ser escolhido. Essa crença não nasce da vaidade, mas de um desejo legítimo de conexão verdadeira. O que raramente é dito é que a lucidez não conforta de imediato. Ela revela. Um homem lúcido percebe sutilezas. Ele sente quando o afeto vem carregado de expectativa, quando o carinho traz, junto, uma cobrança silenciosa, quando o romance serve para aliviar um vazio que não foi olhado. Ele percebe porque não está desesperado por vínculo, e justamente por isso não se deixa conduzir por jogos emocionais inconscientes. Ser visto de verdade é uma experiência intensa, não ser idealizada, não ser colocada em um papel confortável, não ser mantida numa fantasia previsível. Para muitas mulheres, isso ativa um desconforto difícil de nomear, porque ser vista exige responsabilidade emocional, exige contato com partes internas que foram evitadas por muito tempo. No dia a dia, isso aparece em gestos simples. Ele escuta sem tentar consertar, permanece presente sem prometer, não se perde para manter proximidade. E nesse estado, algo muda, porque quando o outro não entra no roteiro esperado, o controle emocional começa a falhar. A lucidez não acusa, ela apenas não confirma. E essa não confirmação é sentida como rejeição, mesmo quando não é, porque aquilo que sustentava a segurança emocional deixa de funcionar, não por crueldade, mas por consciência. Por que estabilidade emocional é confundida com frieza? O homem lúcido sente profundamente, mas não se desorganiza. Ele percebe a tensão, mas não corre para eliminá-la. Em um ambiente emocional habituado à intensidade, essa postura parece ausência, parece distância, parece frieza, mas na verdade é regulação interna. A estabilidade emocional não cria excitação imediata. Ela não gera picos nem quedas bruscas. E para quem associa amor à intensidade, essa estabilidade soa estranha, quase ameaçadora, porque exige presença sem drama, vínculo sem dependência. Arthur Schopenhauer observava que muitos preferem a ilusão confortável
a verdade que exige amadurecimento. A ilusão é previsível, a verdade exige que cada um sustente suas próprias emoções. Quando o homem lúcido tenta explicar demais o próprio silêncio, algo se perde, porque o silêncio já comunicava segurança. A tentativa de provar sensibilidade transforma a presença em defesa, e defesa comunica medo, não maturidade. Quem não implora por vínculo é visto como distante, não porque seja frio, mas porque não oferece o tipo de instabilidade que muitos confundem com paixão. O desconforto feminino diante de quem não precisa. Grande parte das relações se organiza a partir de necessidades emocionais não reconhecidas. Quem precisa mais, se ajusta mais. Quem depende menos, desloca a dinâmica. O homem lúcido não precisa ser escolhido para se sentir inteiro. Ele prefere a solidão consciente à conexão fragmentada. Essa autossuficiência não nasce do desprezo, mas da integração interna. Ainda assim, para uma mulher que aprendeu a se orientar pela resposta emocional do outro, essa postura pode ser sentida como rejeição, não porque ele rejeite, mas porque ele não se deixa conduzir. Nicolau Maquiavel compreenderia que quem não negocia por necessidade não pode ser facilmente controlado, e tudo o que foge ao controle gera insegurança. Nos pequenos testes emocionais, isso fica claro. O afastamento esperando perseguição, o silêncio esperando ansiedade. Quando o homem observa sem correr, algo se desloca. O poder deixa de estar na retirada e passa a estar na autonomia. Esse deslocamento não é cruel, é apenas revelador. Quando ver demais, destrói a fantasia. O homem lúcido percebe quando o romance tenta preencher um vazio antigo. Ele sente quando a intensidade substitui a profundidade. Essa percepção não gera julgamento, mas muda o olhar. E o olhar muda o vínculo. A fantasia precisa de certa cegueira, precisa que incoerências sejam ignoradas. Quando alguém vê demais, a fantasia perde sustentação. E sem fantasia, o desejo baseado nela enfraquece. A intensidade é barulhenta. A profundidade é silenciosa. Muitas vezes o desejo nasce da falta, não da clareza. A lucidez ilumina, e ao iluminar, reduz o mistério que sustenta a excitação superficial. Quem vê o jogo já não consegue jogar, não por superioridade, mas porque algo interno não permite mais fingimento. O rótulo como defesa psicológica. Quando algo provoca desconforto interno, a mente busca proteção, e uma das formas mais comuns é o rótulo: frio, difícil, arrogante. Essas palavras não descrevem o homem lúcido, elas aliviam quem as pronuncia. O rótulo evita o contato com perguntas mais profundas, evita olhar para a própria dependência emocional, para a própria necessidade de controle, para o medo de não ser suficiente sem performance. Socialmente, isso gera afastamento. O grupo se protege daquilo que ameaça suas certezas, não por maldade, mas por autopreservação emocional. O homem lúcido sente essa distância, mas algo nele entende que não se trata de falha pessoal, trata-se de incompatibilidade de nível de consciência. A rebelião silenciosa contra os papéis sociais. Há um momento em que o homem para de atuar. Ele não tenta mais parecer interessante, não exagera sentimentos, não suaviza convicções. Esse momento não é dramático, é calmo e profundamente transformador. Ao sair do papel esperado, ele se torna imprevisível, não porque age de forma caótica, mas porque age a partir de si. E sistemas emocionais baseados em expectativa não sabem lidar com isso. O custo aparece rapidamente. Menos convites, menos contato, mais silêncio. Mas junto com a perda, surge algo sólido, coerência interna. Ele deixa de pertencer a muitos lugares e começa a pertencer a si mesmo. Solidão não como castigo, mas como filtro. Existe uma solidão que machuca e uma solidão que esclarece. O homem lúcido experimenta a segunda. Ele não usa relações para anestesiar o vazio. Ele permite que o vazio ensine. A dor verdadeira é mais honesta do que o conforto ilusório, porque o conforto baseado em máscaras sempre cobra um preço mais tarde. A solidão consciente não é objetivo, é consequência natural da lucidez. Ela filtra. Quem permanece não o faz por necessidade, mas por escolha. E isso cria vínculos raros,
Ainda que poucos, sustentar o silêncio exige maturidade emocional. Por isso, nem todos conseguem permanecer. Amor sem performance. Por que isso afasta? O homem lúcido não promete futuros para garantir presença. Não encena sentimentos para manter interesse. Ele não usa a esperança como moeda emocional. E isso soa estranho para quem aprendeu a amar por validação. Para muitos, essa postura parece desinteresse, mas na verdade é respeito. Ele escolhe, não compete, não disputa a atenção. Amor lúcido não excita no início, ele desperta. E despertar exige responsabilidade emocional. Nem todos querem acordar. O retorno à máscara e o custo interno. Diante do afastamento, surge a tentação de voltar atrás, de ser mais leve, mais agradável, mais palatável. Vestir novamente a máscara para recuperar pertencimento. Mas essa escolha cobra um preço interno alto. Aos poucos, surge o ressentimento, a sensação de ter se traído, de ter abandonado algo essencial. Quando a presença se fragmenta, o vínculo também se fragiliza, porque nada sustenta a relação verdadeira sem integridade. O ponto de virada, escolher ser inteiro. Chega um momento em que o homem compreende algo profundo. Ele não será escolhido por muitos. E tudo bem, essa aceitação não é derrota, é clareza. Perder-se de si seria um custo maior. Quando isso se torna evidente, algo se estabiliza por dentro. Não ser escolhido deixa de doer da mesma forma. Passa a ser sinal. Sinal de coerência. Sinal de fidelidade interna. Ele permanece disponível apenas onde há reciprocidade real. Sem provar, sem convencer. Inteiro. O preço invisível da liberdade. Ser lúcido não é vantagem social, é fidelidade interior. O poder mais raro não é ser desejado, é não depender de aplauso. A verdade não consola de imediato, ela liberta com delicadeza e dor. A solidão que acompanha a lucidez não é falha pessoal, é consequência de integridade. Melhor caminhar só do que viver dividido. Melhor o silêncio honesto do que a presença falsa. Inteiros não seduzem multidões, encontram iguais.